Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliane. Estamos aqui para dar sequência aos estudos de terça-feira à noite, a nossa reflexão a respeito do Livro dos Espíritos. Estamos já nas leis morais e vamos dar seguimento ao estudo do capítulo 6, que é a lei de destruição. Como sempre começamos, nós fazemos uma leitura de reflexão do livro Agenda Cristã, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Aproveitando o ensejo, capítulo 46. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia no campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem, que solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal, que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. Então, com essa leitura e essa reflexão que nos mostra o quanto a gente precisa estar disposto para estar colaborando e auxiliando diante daquilo tudo que se apresenta do mundo para conosco, que nós possamos acalmar e serenar os nossos corações, fazer a nossa conexão por meio do pensamento, ligados pela prece e espiritualidade amiga, e pedimos: Pai de amor e bondade, Mestre Jesus amigo, ajuda-nos, Senhor, a aclarar a nossa visão, de modo que aquilo que o mundo nos oferece possa ser refletido, possa ser avaliado e analisado à luz da doutrina, sobre a inspiração do Evangelho, para que, diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das oportunidades, nós saibamos agir da melhor maneira possível e colocar as nossas potencialidades e o pouco que já sabemos a serviço do bem, a serviço do próximo, a serviço do amor. Seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Bem, para que a gente possa dar essa continuidade, é importante a gente relembrar que estamos fazendo as reflexões sequenciais a respeito das leis morais. Já passamos pela lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, e na semana passada o João Santana teve a oportunidade de refletir com todos vocês aqui numa das palestras a respeito da dor, o progresso e da renovação espiritual, quando ele fez uma reflexão muito interessante a respeito da destruição necessária e abusiva e dos flagelos destruidores. Hoje nós vamos dar o seguimento tratando de um assunto que ele mexe muito conosco, que é justamente a violência extrema contra a vida dos semelhantes, onde Kardec pergunta e tira suas dúvidas com a espiritualidade maior a respeito dos desafios que são as guerras, as situações de assassinato, a crueldade, os duelos e a pena de morte. Tudo isso está contido nas questões 742 a 765 do Livro dos Espíritos. No início desse capítulo da Lei de Destruição, a espiritualidade traz para o nosso entendimento uma reflexão muito importante, dizendo que é preciso que tudo
tudo se destrua para renascer e regenerar. Por isso que o que chamamos de destruição não deixa de ser uma transformação e que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres humanos. Então, assim, muitas vezes a gente vê o final de um ciclo e a espiritualidade vai nos mostrando que se somos imperfeitos e estamos num processo de melhoria, tudo aquilo que está equivocado, tudo aquilo que está errado, ele precisa ser utilizado como uma lição e deixado para trás para que, por meio da renovação, nós possamos vir a construir novos valores, melhorias internas e dar seguimento à nossa trajetória como espíritos imortais que somos. Portanto, tudo que é transitório, tudo que é imperfeito, vai estar nessa jornada de crescimento, nessa jornada de transformação, nessa jornada de evolução. Richard Simonetti, que é muito conhecido de todos nós, não só pela questão das palestras, quando ele esteve encarnado na Terra, mas sobretudo por uma série de livros que ele teve a oportunidade de trazer à luz da doutrina, refletindo no Evangelho, refletindo no Livro dos Espíritos, ele fala muito a respeito da dualidade da vida, né? Que a gente percebe e da maneira que a gente vai poder estar compreendendo ao longo dessa nossa caminhada. Ele coloca muito que, para nossa própria manutenção, nós usamos os recursos disponíveis que existem sobre a face da Terra. Basta a gente ver a questão da nossa alimentação, né? A alimentação que a gente faz, o uso que a gente utiliza dos recursos do nosso planeta, a gente os ingere e transforma-os em energia para a nossa própria sobrevivência. Então, até mesmo para que estejamos aqui vivos, nós usamos da lei da destruição de modo que a gente possa se sustentar e dar seguimento. E Richard Simonetti, ele fala muito sobre isso, né? Sobre que muitas vezes onde nós vimos a destruição, muitas vezes está acontecendo a renovação. E o que às vezes os nossos olhos percebem como aniquilamento é uma dimensão ampliada da vida. Porque vida, nascimento e morte são duas faces da mesma moeda, né? da nossa vida. E aí, Jesus já fala a respeito disso quando ele fala para todos nós, né? Que há necessidade da gente estar nascendo de novo para poder ver o reino de Deus. E a gente poderia estar dizendo que a gente não está nascendo de novo só a cada encarnação, mas a gente está nascendo de novo toda vez que a gente percebe as nossas atitudes, quando não muito adequadas, e a gente vai fazendo uma modificação interna de escolhas, de ações, de atitudes, de pensamentos, buscando a gente se afastar daquilo que atrasa a nossa trajetória, que faz com que a gente coloque calhaus e pedras e carregue pesos desnecessários, quando a gente pode se libertar de algo que não nos faz bem e que está prejudicando o nosso bem-estar, o nosso crescimento, a nossa harmonização com o nosso eu espiritual. Mas e o que a espiritualidade nos traz a respeito dessas dores, dessas violências extremas? Como que ela explica para cada um de nós a questão das guerras, a questão da crueldade, dos duelos que eram bem mais comuns na época de Kardec, mas que ainda existem hoje em dia, e da própria pena de morte. Kardec faz um questionamento aos espíritos, perguntando o que impele, o que empurra o homem na direção da guerra. E a espiritualidade responde que é muito da predominância animal sobre a nossa natureza espiritual. Então, quando estamos ainda no início do nosso crescimento espiritual, quando domina em nós ainda a barbárie, apesar de uma parte do nosso intelecto estar começando a ser desenvolvida,
o homem, ele age muito pelo impulso das paixões e se equivoca no sentido de achar que a força serve para subjugar o fraco, e não que aqueles que estão em um determinado momento, numa situação de fortaleza, elas estão justamente para apoiar, para suportar, para amparar aqueles que temporariamente se fazem frágeis, até porque na matéria, força e fragilidade, elas vão se alternando, como aquilo que a gente falou no início a respeito, né, da dualidade. Então, à medida que o homem vai progredindo, ele vai deixando de, de buscar as situações conflituosas e de buscar resolvendo tudo por meio da força, por meio da subjugação daquele que é mais frágil em relação a isso. Então, e portanto, os espíritos, eles respondem a Kardec a uma pergunta muito direta que ele fala que se por acaso a guerra vai desaparecer um dia sobre a face da Terra, e ele fala que sim, mas isso só vai acontecer quando nós compreendermos a verdadeira face da justiça e praticarmos as leis divinas. Aí sim, a fraternidade ela vai imperar entre os povos. E aí, quanto maior for o progresso moral, mais distantes e mais difíceis será o advento da guerra, né? E que isso vai demorar, mas não vai acontecer se cada um de nós individualmente não começarmos a fazer a nossa parte. Kardec também pergunta por que as guerras são permitidas, né? E a providência divina acaba utilizando os equívocos e os erros de nós, os encarnados, os espíritos ainda devedores e equivocados, justamente para que, ao longo prazo, o aprendizado da dor, por meio desse sofrimento, possa gerar consequências de melhoria. E, acima de tudo, também, ainda que não em prazo curto, ao início da liberdade, do progresso, nesse sentido. É importante a gente, quando vê isso, perceber, né, que já muito distante Jesus colocava da necessidade da gente compreender que as forças da alma, elas não vão estar agindo por meio da força física. É por isso que Jesus colocava muito disso, que se a gente estivesse numa situação de dor e de sofrimento, que a gente compreendesse que existem caminhos e que existem estratégias, e que a mansietude, que o bem, que o que a gente pode estar trazendo de melhor dentro da gente é um caminho que vai pacificar-nos internamente, vai permitir que a gente possa estar vivendo de uma forma pacífica em relação ao nosso semelhante também. Porque é justamente essa aproximação com as leis divinas que vai trazendo a tranquilidade aos nossos corações. Kardec pergunta aos espíritos a respeito da retirada da vida de um outro ser, do assassinato. E ele pergunta de uma maneira assim, muito direta se o assassino é um crime aos olhos de Deus. A espiritualidade responde para Kardec que sim, que é um grande crime, porque todo aquele que retira a vida de alguém, ele está tirando uma oportunidade reencarnatória e muitas vezes essa oportunidade reencarnatória ela pode vir num processo de expiação ou num processo de missão, onde esse espírito reencarnado ele tem uma série de demandas, uma série de desafios, uma série de tarefas a cumprir. E que o mal está justamente aí, quando alguém que não é o Criador, que não é aquele que gera a vida, se julga no direito de retirar a vida. Então, ele fala a respeito de que isso de fato é um crime. No entretanto, Kardec faz outras perguntas também a respeito disso, perguntando se todos vão ter o mesmo grau de culpabilidade, né? Se não tem algo que poderia ser um atenuante, ou se poderia ter algo que seria o agravante,
ao que a espiritualidade vai nos fazendo, a explicação de que Deus é extremamente justo e que Ele vai auscultar muito mais a intenção do que o fato, o que não quer dizer que, em se retirando uma vida, não vai haver a necessidade de você estar fazendo o reparo, reparar aquilo ao longo da sua jornada evolutiva. Existe até um livro que é muito conhecido, já foi feito até um filme a respeito disso, chamado E a Vida Continua, que é um dos livros da obra de André Luiz. Nessa história, nesse livro de André Luiz, existe uma situação de uma determinada pessoa, ele tira a vida de um amigo para poder ficar com a esposa desse amigo. E o remorso é tão intenso, é tão grande, que ao longo de todo o restante da existência, ele não encontra paz dentro de si, mas ele busca se redimir por meio das suas ações e por meio das suas atitudes. Mas mesmo assim, ele desencarna com aquela dor na consciência, né, com o seu espírito culpado, com a cobrança que vem dele próprio. E mais tarde ele descobre que ele padeceu aquela dor porque ele teve a intenção, mas não foi ele que havia retirado a vida. Havia sido uma outra pessoa que retirou a vida, justamente para ficar com essa mesma mulher, né, da qual ele tinha afeto. Mas ele só vai conseguir ressarcir-se diante da consciência muito mais para frente, quando por outros meios ele retoma, num planejamento reencarnatório, ele retoma a carne, mas justamente para ele poder, por meio de outras boas ações, ele se redimir perante a sua consciência e ficar em paz, quites diante da lei. Né? Então, assim, Kardec vai perguntando a respeito da legítima defesa, né? Se diante da necessidade da legítima defesa, o homem pode, numa situação como essa, acabar removendo a vida de outro ser. E aí a espiritualidade fala que numa situação dessa até pode haver essa situação, mas que o ideal é que aquele que se sente agredido preserve a vida até mesmo do seu agressor, sempre que puder. Mas Kardec fala também a respeito, né, da questão das guerras e a questão daquele que obrigatoriamente defendendo o seu país acaba agindo dessa maneira em relação, né, numa guerra ele fala assim, olha, muitas vezes isso aí vai acontecer. O que não pode acontecer é que a pessoa use da crueldade e ela para com relação aos demais, né? Para que o sentimento de humanidade ele possa ser mais forte do que tudo e que acima de tudo sempre que possível se preserve a vida. Né? E imaginemos nós, né? Se as lições do Mestre Jesus daquela época, naquelas situações não pudessem estar conosco, quando ele falava que se encolerizar em relação ao outro, né? E se agir mal por meio dos pensamentos já era algo que a gente responderia por ele. Imagina com relação a isso, né? De você estar retirando a vida de um outro ser. Daí porque Jesus sempre colocava, sobretudo até mesmo na lição, né, na orientação do Pai Nosso, da gente não fazer com que os nossos ódios internos, que as nossas mágoas, que as nossas dores se transformassem em violência e atingissem os demais. Então a gente já viu que a própria espiritualidade já fala que mesmo em situações extremas, mesmo em situações de guerra, mesmo em situações que a pessoa tem que defender sua própria vida e existência, a crueldade ela não pode ter lugar no nosso coração. Kardec ainda perguntava, né, se a crueldade não era a ausência do senso moral, ao passo que a espiritualidade vai explicando amorosamente que o senso moral ele sempre vai estar íncito no ser humano, latente, ou pequenininho,
rudimentar, esperando ter oportunidade para crescer, e que aos pouquinhos o senso moral ele vai se desenvolvendo e ele vai ampliando-se e permitindo que cada espírito encarnado tome melhores decisões. Inclusive a espiritualidade faz uma reflexão até meio poética quando ela fala assim que o senso moral era como se fosse assim o princípio do perfume no germe de uma flor que ainda não desabrochou. Ela está lá. É só uma questão de tempo. E quanto ao duelo? A gente ainda pensa naqueles duelos, né, de antigamente, a gente não pensa nos duelos verbais, nisso da pessoa estar querendo sempre ter razão. É a questão de você se desentender com alguém por um motivo fútil, um motivo vão, você exterminar a vida de alguém. Fala muito a questão do ponto, daquilo que se diz assim, é uma questão de honra, quando na verdade a espiritualidade, os espíritos falam assim, não é uma questão de honra, é uma questão de orgulho, é uma questão de vaidade, é uma questão de você estar se confundindo com aquilo que de fato é importante, do que aquilo que de fato é necessário. E ainda mais, né, os espíritos ainda falam, acima de tudo, que é muito mais honroso, é muito mais difícil, é muito mais corajoso a gente confessar os nossos equívocos e buscar o reajuste diante do outro, diante da nossa consciência. É muito mais difícil, muito mais corajoso, muito mais honroso a gente perdoar quando a gente sabe que a gente ainda está mais certo do que o outro e a gente não ligar para aquilo que seja insulto, porque é aí que tem o valor eterno, né, da pessoa se apresentando. E a gente mais uma vez volta para o Mestre Jesus para que a gente possa estar refletindo a respeito das colocações do Mestre Jesus quando ele falava a respeito do perdoar 70 vezes, 7 vezes, uma passagem, né, de Jesus e do apóstolo Pedro, quando Pedro perguntava assim, Senhor, quanto que tem que estar perdoando? 7 vezes 7, e Jesus falando, né, não, Pedro, 70 vezes 7 vezes, quer dizer, até que o amor que você tem por meio do perdão possa tocar o coração do outro e que também, porque a gente precisa tanto, a gente talvez mais para frente vai ter a compreensão de uma série de atitudes e de ações que hoje em dia a gente faz até inconscientemente, mas que a gente lesa, que a gente fere, que a gente magoa o outro. E a gente vai também sempre está precisando, né, do perdão, da gente estar precisando dessa desculpa. E mais uma vez a gente relembra do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Outro questionamento que há na parte, né, da lei de destruição é um questionamento a respeito da pena de morte, que na época do Livro dos Espíritos, né, há 168 anos atrás, com certeza muitos dos países utilizavam desse meio, né, da pena de morte, e Kardec também pergunta a respeito da pena de morte, a respeito disso, né, fazendo um link, inclusive, com a lei de conservação, quando ele fala assim, olha, pela lei de conservação, o homem ele precisa preservar a sua vida. Então, diante dessa situação da lei de conservação, ele pode usar desse direito de preservar a sua vida, eliminando da sociedade alguém que seja extremamente agressivo, extremamente perigoso. É o que a espiritualidade vai fazendo como resposta, né? Vai dando como resposta de que há outros meios de se preservar do perigo que não usando da morte. E que se a vida ela vem no sentido da gente crescer, da gente evoluir,
fechar, ao oferecer a morte a um criminoso, é como se estivesse fechando a porta do arrependimento. Né? E quantos de nós não sabemos se em outras romagens reencarnatórias a gente não foi o agressor? Quantas vezes a gente não usou da violência para conseguir aquilo que a gente desejava ou que achava justo ou do nosso direito? Nenhum de nós sabe. E a misericórdia do Pai sempre está nos oferecendo novas oportunidades. Então, a pena de morte não é um meio da gente atingir equilíbrio, não é um meio de se atingir harmonia. Muitas vezes a pena de morte é você estar respondendo à violência com ainda mais violência. A própria espiritualidade fala que às vezes o homem julga necessário uma coisa porque não descobre outra melhor. Hoje a gente já vê uma evolução da jurisprudência, no sentido de, em situações, afastar determinados indivíduos da sociedade, mantendo-os privados daquilo, né, que a gente chama da liberdade, para que eles possam refletir e poderem ser reinseridos mais tarde no seio da sociedade, mas que coloca que a pena de morte não é uma opção. Inclusive, a própria espiritualidade fala que existe uma série de injustiças que se faz por meio de torturas, por meio de acusações, por meio de, que a própria espiritualidade fala, né, a agudeza do sofrimento, exigindo confissões de crimes que nem foram causados, que sai ainda mais quando se utiliza a pena de morte em nome de Deus, né? Quando vai se colocar a pena de morte para imposta em nome do Pai, como se o homem pudesse estar tomando o lugar de Deus na distribuição da justiça ou na definição de quando é finalizada a hora de uma reencarnação. Então, a espiritualidade vai orientando, vai instruindo a Kardec e a todos nós a respeito, né, de que aquele que mata pela espada, muitas vezes pela espada, pode estar perecendo. Né? Essas palavras, a espiritualidade diz que elas não consagram a pena de talião, porque a pena de talião, né, ou a aplicação da justiça, ela estaria vindo por parte de Deus Pai, e que a gente responde sim naquilo que a gente tem errado, mas que muito mais do que pela dor, a pedagogia do Pai, ela busca sempre agir pelo amor. E é por isso que o apóstolo Paulo falava da importância da gente utilizar como remédio muito mais o amor, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados. O amor ele abre espaço para um caminho de renovação, de corrigenda, de reparação, de uma forma propositiva, de uma forma positiva, de uma forma que ela agrega, que ela ampara, que ela consolida. Né? E mais uma vez a espiritualidade, ela volta para as palavras de Jesus dizendo assim: o que foi que Jesus ensinou? Não foi ele que ensinou a perdoar os vossos inimigos? Não foi ele que ensinou para cada um de nós para pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido? Então, a espiritualidade ainda dá, né, uma chamada de atenção. E para a gente poder estar finalizando essa reflexão da noite, eu vou trazer aqui uma pequena leitura, que é de um livrinho maravilhoso chamado Palavras de Vida Eterna, que também é da psicografia do Chico, né? Que são uma leitura de Emmanuel. E Emmanuel, ele cita o apóstolo Paulo lá nas cartas aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, quando ele fala assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque diante das guerras, diante das violências, né, diante daquilo que muitas vezes parece que o mal está vencendo, que o mal está imperando, que o mal está sendo mais assim, que está sobrepujando o bem, né, ele coloca que muitas vezes a gente usa o termo, né, a expressão guerrear o mal, e como se bastassem as atitudes mais fortes para a gente exterminar o mal e para vencer o mal.
E aí, olha só o que Emmanuel fala para a gente. Sem dúvida, é imprópria essa conceituação, porque senão a gente não compreende que para limitá-lo, não podemos dispensar de vigilância e de firmeza. E ele fala assim que o apóstolo Paulo, ele é claro uma fórmula precisa do verdadeiro triunfo, né? De como a gente vence. E ele fala assim, ó, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem, porque perseguir muitas vezes é fomentar, é você alimentar aquilo, né? E o melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar no próprio verbo, a desculpa e a bondade, porque o recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante, porque o meio mais seguro para reajustar os que desajustam o próximo é ajudar incessantemente. Então ele fala assim, o remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são paz, do silêncio e socorro da prece. E aí Emmanuel finaliza assim, por isso mesmo Jesus ensinou, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e caluniam e perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. E a última frase que Emmanuel coloca nessa partezinha, né, desse livro, ele fala assim, podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhes a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Então, a gente vai estar fechando aqui, lembrando de uma frase, né, do apóstolo Tiago, inspirado no Mestre Jesus, já bem para frente da sua vida, quando ele fala assim, se assim também a fé sem obras é morta em si mesma. Portanto, se a gente quer combater a violência, combater o mal, só existe um caminho, só existe uma fórmula que é eficaz, que é justamente a gente semear o bem. Não basta uma virtude passiva, é necessário uma virtude ativa. Então, caros irmãos, que a gente possa compreender que estamos sim, nesse momento, na romagem terrestre, com tantos conflitos no nosso planeta, com tantas dificuldades, com tantas adversidades, com tantas nações se levantando contra as nações, com tantos irmãos se levantando contra outros irmãos. Mas se a gente buscar o alimento do mal, o alimento do ódio, o alimento da violência, fomentando guerras, fomentando duelos verbais, duelos mentais, valorizando a pena de morte, nós não estaremos encontrando os caminhos que o Mestre Jesus nos orienta a buscar. Nós não estaremos pacificando os nossos corações, nem pacificando os locais onde nós vivemos, que nós possamos buscar forças, buscar fé, buscar energia na prece, no Evangelho, na perseverança, na resiliência e no bem, confiante, Senhor, que a mudança que nós desejamos no mundo sempre vai precisar começar conosco e que a semeadura do bem, ela sempre há de ser farta e abundante, mas é preciso que a gente regue, é preciso que a gente trate do solo dos nossos corações e, acima de tudo, que a gente confie em Deus, nosso Pai. Muito obrigada, amigos e irmãos, e assim nós encerramos a reflexão deste dia.